Se você é mãe, se você é pai, ou se você pensa em um dia ser mãe ou ser pai, o que você faria se de repente você descobrisse que o seu filho, criança, 9 anos de idade, teria cometido um ato que causa espanto em qualquer pessoa? Que o seu filho entrou em uma clínica veterinária, em um espaço veterinário, e ele, por conta própria, matou 23 animais. Como você se sentiria? O que você faria depois disso? Vem comigo, o papo é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Roosevelt. Este é o meu universo de arte, vida e espiritualidade. Todos os vídeos que eu trago para cá, eles têm uma perspectiva, obviamente meu ponto de vista, tem a minha opinião, tem experiências de cunho espiritual, eventualmente de cunho artístico e as coisas que acontecem em nossas vidas, que acontecem na nossa sociedade e que nos causam perguntas, nos trazem questionamentos. Por que isso acontece? Por que alguém faz isso ou faz aquilo? Esse é o tipo de pauta que me atrai. Eu sei que isso espantou a muitos de vocês. Eu tive vários pedidos para trazer essa pauta aqui no canal, mas eu esperei respirar porque me deixou mal. Me entristeceu. E a gente vai falar sobre isso. E assim, gente, como eu sempre falo aqui no canal, você chega chegando, curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais, fique atento a todos os recados que eu tenho aqui no box. Vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente, porque eu ainda estou em mudança, não está do jeito que eu quero, leva um tempinho, mas a gente já está aqui gravando. Eu parei um pouco do meu dia hoje para poder trazer para vocês essa pauta e responder um pouco dos questionamentos de um ponto de vista espiritual a respeito dessa criança que cometeu, de fato, este ato que nos espanta. Poucos dias atrás comemoramos o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, também o dia de Nossa Senhora. E isto aconteceu no dia 13 de outubro, exatamente um dia depois. Uma criança de 9 anos invadiu um hospital, na verdade eu falei clínica, mas é um hospital veterinário em Nova Fátima, no estado do Paraná. E acabou, gente, essa criança acabou com 23 animais. A ação foi flagrada pela câmera de segurança do hospital veterinário. Essa criança entrou acompanhada de um cachorro e permaneceu por cerca de 40 minutos ali no local. O proprietário do hospital acionou a polícia militar, que encontrou ao menos 15 coelhos já e outros bichos soltos. Os animais foram arremessados contra a parede. Alguns tiveram as patas. A criança chegou a ser identificada. As informações iniciais apontam que ela mora com a avó e não teria histórico nem de violência e nem de transtornos mentais. Mas, gente, para identificar se a criança tem transtornos mentais, não só criança, adulto, você tem que ter um pouco mínimo de conhecimento, porque às vezes as pessoas, elas estão tão acostumadas ao mal, ao erro, aquilo que está incorreto em nossas vidas, no nosso cotidiano, que ela acha que aquilo está normal. O mundo já se acostumou com o mal há muito tempo. E nem sempre essas pessoas conseguem identificar se aquilo está certo, se aquilo está errado, porque é como se perdesse o direcionamento. Eu também não sei a idade dessa avó, se ela também está com todas as suas faculdades em dia. Eu não estou criticando, não estou julgando, mas estou levantando questionamentos, como eu faço em cada sessão de terapia minha. Peraí, é isso? Tem que pensar assim, tem que pensar assado. Vamos questionar, a gente tem que questionar as coisas. Eu já percebo até assim, abrindo um pouco essa visão, eu já falei isso em outros vídeos, até na internet, as pessoas não questionam muito. Eu não fico chateada se alguém me pergunta as coisas aqui, tem que questionar, vocês não podem acreditar em tudo que alguém chega falando. Porque é o mínimo que a gente tem que ter de respeito a nós mesmos para ver se a gente vai acreditar naquele ponto de vista. O menino invadiu o local um dia após a festa de inauguração do hospital. Segundo os veterinários, o garoto esteve no evento de abertura no sábado, dia 12, que era o Dia das Crianças, e voltou para maltratar os animais no domingo 13 de outubro. Abre aspas. Aqui é a fala do proprietário Lúcio Barreto. Quando a gente viu, imaginou que ele estava para brincar com os bichinhos, porque ele tinha vindo na festa do dia anterior, então pensamos que ele estava lá só para brincar. Mas como tinha um cachorro junto, a gente veio correndo para ver se o cão não estava machucando os animais.
É uma situação horrível. A gente que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e de repente, no dia seguinte a uma festa, no Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza, fecha aspas. Então, pelo que eu entendendo, eles vão atrás dessa criança, de repente eles devem ter ouvido, visto alguma coisa, vão atrás da criança porque a criança entrou com um cachorro, então de repente o cachorro, que a gente entende como um ser irracional, poderia estar atacando os outros animais. Mas quando eles chegam, eles se deparam com uma criança atacando, não um cachorro. Ainda conforme Lúcio, a criança confessou que chutou a cabeça e arremessou coelhos e porquinhos da Índia contra a parede, mas não demonstrou estar arrependida. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanham o caso. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12 anos, podem sofrer medidas socioeducativas caso cometa um ato infracional, que não é um crime propriamente dito, mas uma ação análoga. A tragédia causou grande comoção na cidade e nas redes sociais, gerando discussões sobre questões relacionadas à supervisão de crianças e saúde mental. As autoridades estão avaliando quais medidas serão tomadas para lidar com o caso, devido à pouca idade do menino envolvido. A veterinária Brenda Rocha, dona da fazendinha, apareceu ao lado do também médico veterinário e sócio do espaço, Lúcio Barreto, para agradecer o apoio da comunidade no caso. E aí, Cami, vamos deixar aqui também o Instagram da fazendinha, da veterinária, do pessoal que está envolvido, que eu acho que é importante a gente seguir nas redes sociais, mostrar apoio e tudo mais, tá? Ok, uma vez posto o caso para você, caso você não tenha acompanhado, vamos refletir um pouquinho, vamos abrir. Eu também quero saber de você a sua opinião. E como eu perguntei no início desse vídeo, o que você faria se você fosse mãe, se você fosse o pai? Neste caso, essa criança está sendo educada pela avó. Um primeiro momento, eu quero assim que vocês sejam, por favor, de verdade. Eu não gosto, assim, a internet é tecnicamente livre, quando eu posto e vejo as pessoas comentando de maneira pejorativa, eu deleto, eu bloqueio a pessoa, vocês sabem disso. Mas nem sempre eu vejo, né? Nem sempre eu consigo, não tem como acompanhar todos os comentários. Mas eu peço encarecidamente que ao escreverem a opinião de vocês, vocês cuidem e meçam com as palavras. Até porque nós precisamos levar em consideração que se trata de uma situação extremamente delicada. Trata-se de uma criança de 9 anos. Então, a partir do ponto de vista da sociedade, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das professoras, das pessoas que se envolvem de maneira mais direta com a educação, a gente pode ponderar a questão do, tem 9 anos de idade, é uma criança e não sabe o que faz. De um lado, você vai ver as pessoas pensando dessa maneira. De outro, você vai entender, que é o ponto de vista que eu vou trazer, com todo respeito, eu não estou aqui para julgar, eu quero ajudar. O ponto de vista espiritual. Considerando a pluralidade das existências e considerando a reencarnação, vocês já devem ter aquele ponto de partida do pensamento que o que é que motiva isto acontecer. Vocês que acompanham todos os meus casos de vidas passadas aqui no canal vão, de uma maneira direta até, relacionar, de repente, essa criança sendo um espírito que vem de outras vidas e com atividades talvez muito violentas em outras encarnações, podendo ter sido soldado, podendo ter sido gladiador, podendo ter sido alguém nesse sentido que tenha se envolvido no mundo mais bélico e, por sua vez, traz para esta vida ainda a fúria das guerras, do ambiente, do sangue correndo, desse tipo de coisa. E a partir do momento em que tem um gatilho, em que tem alguma situação, ou porque algo o deixou furioso, ele vai descontar aquela raiva de um jeito violento, uma vez que o seu espírito ainda não está racional ainda. Talvez você tenha pensado algo semelhante a isso. E provavelmente é o caso, do ponto de vista espiritual. E eu não estou aqui julgando a criança, como eu não julgo. Eu falo isso com cuidado porque a internet ela é nociva e tóxica. Até porque toda vez que você fala alguma coisa, você emite uma opinião, sobretudo se você não foi testemunha de nada, pode ter certeza que você está falando mais de você do que da situação no caso. Cuide sempre com o que sai de você. Cada palavra emite uma energia, e a energia sempre sai da alma.
Eu cuidaria, se fosse o seu caso. Por falar em energia, agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo, que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu o seu tempo, investiu os seus recursos em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. O mundo das energias ele é muito mais real e muito mais evidente para mim do que eu acho que as pessoas possam entender e considerar. Voltando ao caso da criança, eu quero relembrar algumas questões que eu já trouxe aqui para o canal. Inclusive de um caso, eu não vou lembrar que vídeo tá, desculpe a minha memória que tá falhando, realmente eu ando bem sobrecarregada de trabalho, então eu não lembro assim, mas eu me recordo de uma situação que eu trouxe para cá de um cara que ele tinha pegado um cachorro que era de rua e ele tinha super maltratado, enfim, etc. E comentei o seguinte, como eu comento sempre, a natureza está para nos servir. Aí aqueles que são super ligados na natureza vão odiar minha fala, eu acho, ou não vão entender. Mas está para nos servir desde sempre que estamos na Terra, ela está nos servindo. Ela nos dá o agasalho, ela nos dá o abrigo, a natureza num todo, não estou falando só de animais. Ela nos dá o alimento, a natureza nos serve. Não é isso de um jeito humilhante, ela nos serve. Um caso como esse, da criança, ou desse rapaz que eu tinha comentado aqui no vídeo anterior, como eu falei na época, eu senti com tanta força que o cachorrinho que sofreu os maus tratos na mão daquele covarde, é como se Deus tivesse colocado aquele animal ali para evitar que alguém tivesse sofrido algum dano. É isso que eu quero dizer com servir. E talvez a mesma coisa se aplique aqui. Mas um caso como esse não deveria passar batido de maneira nenhuma. Está cada vez mais evidente as situações que nos espantam e a gente não pode concordar com isso. A gente não pode aceitar ou achar que isso é normal. A psiquiatria está aí para falar sobre os psicopatas. E eu não consigo ver de outra maneira, mas não sou médica. É uma opinião ignorante, uma opinião leiga, apenas de uma pessoa que é mais entusiasta da área do estudo de maneira autodidata. Mas que outra explicação dentro da ciência vai existir para o caso de uma criança fazer o que fez? Eu, Fernanda, não consigo ouvir o gritinho mínimo de um cachorro. Imagine o que essa criança fez. E eu não estou falando isso não é pra gente de maneira nenhuma, nunca, em hipótese nenhuma, colocar pra gente a nossa indignação, ou raiva, ou ódio e fazer o pior. Não, essa criança precisa de tratamento. Mas aí é que está. Temos tratamento para isso? Só os médicos podem falar. Eu vou perguntar essa semana, nos meus atendimentos, aos médicos psiquiatras que eu atendo nas minhas sessões de regressão de memória. Eu quero saber a opinião deles. Há tratamento? Porque até onde eu li, até onde eu estudei, não há tratamento. É a natureza do psicopata. Me recordo muito do livro Mentes Perigosas. O inimigo mora ao lado, não é inimigo... Não, mas ele tem um subtítulo, mas é Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que já é um livro antigo, faz muitos anos que eu li, e ela traz aquela comparação do crocodilo, que o crocodilo, quando ele mata outro animal para ele se sustentar, ele chora, mas depois ele volta a fazer. Por isso vem esse ditado, lágrimas de crocodilo, que quer dizer que a pessoa se arrependeu, mas se arrependeu de maneira superficial, não é um arrependimento verdadeiro, é da boca para fora. Ou seja, o crocodilo faz aquilo porque é a natureza dele. E eu lembro de ela fazer esse comparativo com o psicopata. É a natureza dele. A ciência pode estar satisfeita com essa frase ou com esse conceito de que é a natureza dele. Eu, espiritualmente, não. Porque eu sei que todo espírito vem do nosso Criador
mas as escolhas humanas, as revoltas, os sentimentos e as emoções de baixa vibração, muitas vezes fazem com que endureça de tal maneira aquela alma que ela esfria tanto que ela se torna o psicopata. Então essa criança, dentro do que eu li a respeito do que a ciência trata como psicopata, eu não consigo vê-la de outra maneira. Então, o fato de ter acontecido isso aos 9 anos e ter chamado a atenção o que essa criança fez, se o juizado, se os órgãos competentes e se a família não se propuser a tratar essa criança já neste instante, então a gente está perdendo uma oportunidade e essas almas inocentes, e aí eu estou falando dos animais, essas criaturinhas teriam morrido em vão. E o pior é que ao futuro, se essa criança não for advertida e trabalhada agora, ao futuro, o que é que ela pode fazer? Geralmente, a sociedade ela toma as medidas mais corretas, certas medidas, digamos assim, tenta resolver os problemas depois que já é tarde demais. Então eu vejo esse caso como uma oportunidade de alertar a sociedade para a questão da saúde mental. Eu não concordo com a ideia de punição ou que essa criança não vai ter jeito, porque eu sei que a ciência entende que o psicopata não tem saída, mas eu acredito que pelo lado espiritual você pode, deve existir uma saída. Para Deus nada é impossível. Que vai se tornar um santo? Não. Que vai se tornar talvez uma pessoa comum? Não, mas se pelo menos não estou falando só dessa criança em si, mas de todos os psicopatas em geral, se ele entender que ele tem uma natureza negativa, se trabalhar de alguma maneira, porque aí depende da boa vontade dele, tudo é livre-arbítrio, podemos ter uma saída. Vocês não estão percebendo o quanto é necessário a questão do comportamento humano, do quão é necessário hoje em dia o mundo da terapia, o quanto nós estamos solitários e necessitados de alguém que nos ouça, de alguém que nos explique a nós mesmos, porque a gente não sabe quem a gente mais é. Eu tive isso, eu precisei ter alguém que me explicasse quem eu sou. Lá atrás, quando a minha história aconteceu, essa história que aí vai passar no vídeo, em algum lugar dessa tela, e também tem no livro que você pode adquirir tanto a versão online quanto a versão física do livro, para você entender o que eu estou falando. Eu precisei de alguém que explicasse aquilo que eu estava passando. Então eu me coloco no lugar de repente, alguém que tem essa natureza fria e violenta, alguém que explique o que está acontecendo. Nas minhas sessões de terapia, eu tenho eventualmente alguém que chega, que me diz assim: Fernanda, eu tenho um problema de alma, não é de tristeza, chegou já, e não foi uma nem duas, pessoas que trazem para mim, não o lado sofrido, mas o lado ruim. Eu sei que eu sou violenta, eu já escutei isso nas sessões, casos que eu ainda estou em desenvolvimento. Eu tenho uma escuridão na minha alma, me ajuda, eu não quero ser essa pessoa. É disso que eu estou falando. Que bom que alguém consegue despertar e peraí, eu mesma vou me tratar. De pessoas que chegaram para mim e já disseram assim: olha, eu sei que eu não sou boa peça porque quando eu era criança ou adolescente e eu via uma situação que alguém estava sofrendo, eu achava legal porque eu gosto de ver alguém sofrer e eu não quero mais ser assim. Então o que eu vejo é que situações como essa não acontecem também por acaso, porque de repente poderia ter sido evitada de alguma maneira, se Deus quisesse que aquilo tinha sido evitado. Mas aí volta a minha teoria, a natureza está aí para nos servir. Isso acontece para evitar algo pior depois. E de repente essa criança pode entrar em choque com ela mesma a partir do momento em que alguém chega e conversa: o que você fez está errado? Pode ser duro falar que essa criança é psicopata, eu não posso afirmar isso, mas é uma leitura possível, de acordo com tudo que a ciência da psiquiatria traz, porque é uma ciência de observação, de estudo, de teorias para serem comprovadas aqui e ali, e o espiritismo não é diferente disso. Porque tudo aquilo que é teoria espiritual tem que ser comprovada com o tempo. E muitas das coisas que a gente vive hoje, Kardec falou lá atrás, está sendo comprovado. Mas a descrença, a limitação espiritual para entender certos universos, faz o homem continuar na ignorância em que está, espiritualmente falando. E assim fica difícil ajudar
pessoas com uma natureza tal qual essa criança. Porque como ele vai pegar um bichinho e vai jogar contra a parede? Ai, meu Deus do céu. Só a ideia de imaginar isso me deixa a flor da pele. Mas dá uma tristeza. Eu não tenho raiva, me dá tristeza. Porque tal qual esses bichinhos precisam de ajuda, essa criança precisa de ajuda. Mas não é ajuda de passar a mão na cabeça, não. É a ajuda mais enérgica. E se é psicopata, como é a leitura possível, pensa comigo. Eles, de tudo que eu entendo do espírito e dos espíritos que eu já conheci e são psicopatas em alguma dose, digamos assim, eles precisam que alguém lhes diga não. Eles precisam de rigidez. Eles precisam de alguém com muita força, com muito punho forte. Eles não pode ser brando. Não quer dizer que não tem que ter amor. O amor, ele se manifesta na boa alimentação. Ele se manifesta na conversa, no diálogo, no aconselhamento, no carinho, no abraço, sim. Mas ele se manifesta no não, porque tem que amar muito para um pai, para uma mãe, para um responsável legal, até mesmo para o juizado, dizer não e colocar ali medidas que repreendam, medidas que eduquem de alguma maneira. A gente tem que fazer a nossa parte. Mudar a cabeça do outro não vai, ninguém vai conseguir mudar. Só cabe ao outro a mudança. Mas a gente tem que pelo menos dizer que não gosta e que está errado e que aquilo tem que ter responsabilidade. Fora isso, vale sempre ressaltar o seguinte: as crianças, os bebês até mesmo, são muito inteligentes, porque ali já tem um espírito que tem longa jornada antes. Já falei aqui no canal, conversa, você tem criança bebê, pequena de colo, mesmo ao crescer, pelo menos até os 7 anos, gente, fale, converse muito. Todo espírito se desenvolve pela fala, muito pela fala. Você desenvolve a intelectualidade e você desenvolve não só a intelectualidade terrena, como a intelectualidade espiritual. Converse, fale, conte histórias, esteja presente. Você foi colocar a criança para dormir, converse, deixa ela pegar no sono profundo e trabalhe o subconsciente. Coloque ali aquilo que é honestidade, aquilo que você gostaria que aquele espírito apreendesse. Plante a semente. E mesmo que depois ele pareça que se desvirtue, aquilo vai dar muito retorno depois, lá na frente. Em algum momento aquilo vai ser aquele grande guia. Converse sempre. Fale boas coisas, trabalhe a autoestima, trabalhe a verdade, trabalhe a humildade, que é uma das coisas que as pessoas mais precisam. A coragem de admitir quando erra. E vocês vão perceber a diferença que isso vai fazer no mundo. Eu lamento muitíssimo por este caso, pelas pessoas envolvidas, pelos familiares por trás, seja avó, se tiver outra criança, outro adulto, não sei, né? Eles não vão divulgar e não devem divulgar. Mas esse espírito traz de outras vidas uma vertente ainda muito sanguinária, uma vertente que precisa ser limpa, que precisa ser purificada. E um ato desse acontecer em tenra idade ainda, tipo 9 idade, não é menos a tenra idade para mim, mas enfim, pode até de alguma maneira soar como um apelo. Lá dentro dele, ele está precisando dessa purificação. Me recordo agora, tem uma série, gente, eu não sei se está ainda disponível e em qual streaming estaria disponível, chamada Dexter. E Dexter é uma série bacana de você assistir, porque ele sabe que ele é psicopata, ele sabe que ele quer matar as pessoas, mas para ele não matar inocentes, então ele faz justiça para as próprias mãos. É uma ficção, mas é um ponto de vista curioso, né? Inclusive, eu vi uma matéria recentemente, mas a gente não encontra muito a respeito para pesquisar mais, a respeito de uma jovem que foi diagnosticada, segundo ela, como psicopata e ela está se educando, mas isso não é no Brasil, isso é fora. A gente está tentando pesquisar, entender um pouco mais. Tipo, ela está se educando. Eu sei que sou psicopata e eu vou ter que fazer isso de uma maneira, conviver com isso e trabalhar isso em mim e não ser tipo do mal. Porque está dentro, né, das características do psicopata, uma delas é a inteligência e a frieza. Mas isso não significa que você tenha que
ser violento. A violência, ela é reflexo do ódio que a alma carrega. Então, o espírito precisa de luz. E essa luz não vem de graça. Mas sempre uma boa oração pode abrir os caminhos para você, dentro de si, se purificar de alguma maneira. Eu espero ter ajudado, esclarecendo um pouco, trazendo aqui a minha opinião com todo o respeito. E quero enfatizar mais uma vez, eu lamento muitíssimo por isso. Mas a Terra é um espaço para que isso aconteça. Agora, o que a gente vai fazer depois disso, o que vamos debater acerca disso, é o que nos importa. É o que mais nos importa, porque a gente não pode frear o que o outro vai fazer. A gente só vai saber da notícia depois. Mas o que a gente pode fazer antes? De que maneira a gente pode ajudar? Quais são as medidas cabíveis? Como a ciência pode contribuir? Eu chamo por isso. Como a ciência pode contribuir? Porque o lado espiritual é muito daí da fé de cada um. Vai chegar uma hora que isso vai imperar muito, mas eu não vou estar viva para ver isso. Não vai ser nessa minha vida. Talvez na próxima, não sei. Pode demorar muito tempo. Mas a ciência pode avançar mais. Talvez a gente precisasse ter no mundo, talvez, espaços próprios para cuidar dessas almas. Mesmo que pelo ponto de vista da medicina, da ciência. Mas que seja para o bem, ao bem de todos nós. A única coisa que eu não concordo com o depoimento que a veterinária deu, acho que foi para o balanço geral ali da cidade dela, é o fato de, vamos esquecer isso, palavras dela. Eu entendo o que ela quer dizer, ela quer deixar passar e tipo assim, vamos tocar a vida e tudo, deve ser tido muito pesado para eles. Mas eu digo para vocês, não é para esquecer não, não é para esquecer. Por mais dolorido que seja o que eu vou falar, antes os animais do que pessoas. E aí os animais estão na frente para servir, ou seja, para evitar, para chamar atenção. Quem não se sensibiliza com o animal nunca vai se sensibilizar com o ser humano. Apostem nisso. Precisamos trabalhar isso. Conscientizar, pelo menos. Quero saber a sua opinião a respeito. Compartilhe o vídeo se você acha que ele possa fazer bem a alguém. E você é convidado para se inscrever aqui no canal. Seja membro do canal também. Um beijo enorme a todos vocês. Desejo muita luz a essa família. E é essa criança que ela desperte. Afinal de contas, a luz divina habita nela também. Ela só não sabe disso. Gratidão. Até o próximo vídeo. Curta o vídeo. Se eu fosse mãe nessa vida... Ai, meu Deus, que bicho é esse? É uma querida, não tem mel aqui. Ai, que susto. É uma abelha.